Olá pessoal, sejam bem-vindos à Pipe Code Academy. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos estar gravando para vocês. E para começar bem, vamos começar com um desafio um tanto interessante. Vamos tentar levantar uma API, pessoal, em 10 a 15 minutinhos, tá? Eu deixei aberto aqui a página da Pipe Code Academy, eu acabei de criar também a página do Instagram, se vocês puderem dar esse apoio, tá? A ideia é que nós venhamos a ter vários vídeos mostrando realmente como aprender para o mercado de trabalho. Tá? Então, nós vamos aprender sobre software, vamos falar também sobre desenvolvimento de produtos. A ideia é que nós venhamos a trabalhar com Python, com PHP e outras tecnologias que também eu venha trazendo ao longo dos vídeos, tá? Mas a ideia realmente é preparar vocês que estão iniciando ou quem já está no mercado de trabalho e quer conhecer uma nova stack, mas realmente com conteúdo que seja do básico, claro, até o intermediário e avançado, preparando direto para o mercado de trabalho, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos gravar esse vídeo aqui com esse desafio, porque realmente muitas pessoas têm a curiosidade de aprender o que é uma API, como que ela funciona, e essa é a ideia, tá? Mas pontos detalhados, desde o princípio até o fim, serão vídeos específicos separados em uma playlist para que vocês tenham o processo educacional realmente adequado, tá? Com contexto, com fundamentos, tá? E aqui eu já comecei a liberar alguns assuntos, tá? Sobre o que é a diferença de API para Web Service, que é o REST, que é um framework, que é um endpoint, e todos os dias nós vamos estar postando conteúdos didáticos para vocês aqui, tá? Se puder dar essa força, aqui está o endereço, instagram.com, Pipecode Academy, tá? Bom, como a proposta é a gente fazer um vídeo que não tome tempo, eu vou estar utilizando a ideia do PyCharm, tá? Quem não conhece, por favor, baixe, tá? É muito interessante, principalmente para quem está começando, mas o PyCharm ele é uma ideia da JetBrains específica para Python e ele traz inúmeros recursos muito interessantes. Então eu recomendo que vocês baixem, testem. Quem não conhece, tá? Aqui no caso, quando nós criarmos o projeto, ele já vai criar o ambiente virtual do Python. Tá? Vai dispensar eu ficar explicando para vocês como cria, apesar de ser muito simples, tá? Fazer isso com o VS Code. Mas vamos, a ideia aqui, a proposta é ser rápido, então vamos lá. Tá? Bom, vamos criar um projeto. Tá? Vou criar aqui na pasta aulas. Eu vou chamar de primeiro desafio Fast API. Pode colocar o nomezinho que vocês quiserem. Aqui ele vai estar como, podem notar que o tipo, eu vou escolher a Virtual Env, tá, do ambiente virtual, não vou mudar nada, tá? Aqui vocês vão ter a versão, provavelmente 3.10, 3.11, 3.12, 3.13. Aqui no caso estou rodando com a 3.13 e vamos criar. Vamos puxar a nossa janelinha para o lado. Pessoal, eu estou iniciando aqui com a premissa de que vocês já têm o Python instalado, tá? Quem não tem o Python instalado, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui na página, download, na página do próprio Python, vocês podem estar fazendo download. E o PyCharm já deixei aberto para mostrar para vocês aqui também. Só digitem ali PyCharm download. Vocês baixem direto da página da JetBrains, tá? Bom, vamos lá então. Já estou com a minha ideia aberta e vou criar o primeiro arquivo, tá? Vou chamar ele de main. Tá? Bom, agora vocês vão ficar assustados com a simplicidade que é iniciar um projeto com Fast API. Uma API vocês conseguem levantar com pouquíssimas linhas, tá? Então, primeiro de tudo, nós temos que ter o Fast API dentro do nosso projeto, tá? Observe aqui no cantinho que já está como ponto .venv. O PyCharm ele já inicia o ambiente virtual quando vocês abrem a IDE. Isso significa que agora, quando eu instalar o Fast API, ele já vai deixar dentro desse ambiente virtual isolado todos os pacotes que nós viemos a trabalhar neste projeto. Tá? Então coloque ali, pessoal, pip install fast API. Abram a chavinha, colchetes no caso, e coloquem standard. Isso significa o quê? Que ele vai instalar o Fast API, mas ele já vai instalar com os pacotes padrões para ambiente de desenvolvimento. Isso é muito importante. O Hot Reload e uma série de outros recursos já vêm junto, tá? Vamos aguardar um pouquinho.
é extremamente rápido, tá? Eu optei por trabalhar com Fast API devido a várias vantagens que ele traz, tá? Nós temos vários frameworks dentro do universo do Python, tá? Os mais populares, lógico, é o Django, temos o Flask, temos o PyCharm não, perdão, o Fast API, mas o Fast API eu optei, além da crescente no mercado que ele está tendo, ele tem baixíssima latência, ele aguenta um número de requisições muito alto, então ele realmente é muito performático, tá? E realmente é muito simples de trabalhar, tá? Bom, vamos iniciar então na primeira linha, nós temos que incluir no nosso Fast API dentro desse arquivo, tá? E temos que instanciar o nosso Fast API. Então aqui em app agora, pessoal, nós já temos todo o poder do nosso framework, tá? E vamos iniciar, pessoal, com uma rota que vai servir como se fosse dados de um produto, tá? Então nós vamos fazer o quê? Nós temos que servir a partir do método get, tá? O método get, serve, né, ele trabalha para servir dados, tá? Assim como o post, quando nós enviamos dados numa requisição, no payload, no corpo da requisição, tá? E vamos chamar aqui de produto, tá? Então ele vai se chamar produto o nosso método. E ele vai retornar neste momento. Vamos colocar aqui name. Vamos colocar como um produto chamado mouse. E ele também vai ter o que? Um price. Tá? Esse price pode ser 10,99, tá? É em inglês, tá, pessoal? Então, separador ponto. Certo? Então, nós temos aqui um método chamado .get. É um método get com barra. Mas eu posso também estar criando aqui barra produto para deixar bem explícito. Eu já vou explicar isso aqui, tá? Então, barra produto. E nesse caso ele vai estar servindo os dados deste produto. Vamos incluir uma outra informação aqui, que é o status code. E vamos dizer que se der certo, ele vai retornar para nós o status 200, tá? Notem que eu fechei aqui, é um método, tá, pessoal? Instanciando nossa classe. Muito bem. Então, neste momento, a nossa API ela já tem o primeiro endpoint. Tá? Isso é importante que vocês entendam. Isso aqui que nós acabamos de criar é um endpoint. Um endpoint é o quê? É um endereço dentro de um servidor. E esse endereço é o barra produto. Se der certo essa requisição, a nossa resposta der certo, ele vai devolver com status 200. Tá? O nome do método do endpoint é produto e ele está retornando esse objeto com estes dados. Tá bem? Certo? Então, neste momento, agora nós vamos rodar o seguinte comando, pessoal. Tá? Fast API dev e agora nós vamos chamar como main.py. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Observe que ele deu certo, a aplicação foi startada com sucesso, tá? E este é o endereço. Tá pronto. Vamos clicar com o botãozinho direito. Aqui agora nós vamos colocar barra produto. E olhem só, name, mouse, price 10,99. Ou seja, vocês acabaram de levantar uma API com um endpoint chamado produto e servindo dados. Incrível. Vamos retornar a nossa ideia, porque eu preciso que vocês observem isso. Nós temos aqui 7 linhas. Vocês levantaram um endpoint com 3 linhas. É claro, a gente não está fazendo acesso a banco de dados ainda, né? Isso aqui se consegue expandir de forma realmente absurda, tá? Bom, vamos tentar evoluir um pouquinho aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Nós temos que definir para a nossa API
Eu vou acrescentar alguns conteúdos a mais, talvez passe um pouquinho dos minutinhos, tá? Vai 10, 15 minutos, era a nossa ideia, tá? Mas a API está pronta, então o desafio está completo. Se ela levantar a API e servir um endpoint, está completo. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar também, tá? Nós vamos criar um produto, tá? Então vamos fazer o método post também, tá? Bom, vamos voltar ali para a nossa API. Eu quero que vocês façam o seguinte. Aqui no final onde está escrito produto, vocês escrevam redoc. Observem, a API de vocês já vem com uma documentação pronta. Claro que uma documentação de uma API ela tende a ser muito mais do que isso, tá? Mas basicamente a documentação principal para que outras aplicações consigam fazer a integração com a API de vocês é isso. Observem que a rota que nós criamos está aqui, ó, produto, tá? Ele trouxe para nós, para quem for consumir a tua API, o barra produto. Ele trouxe o sucesso, só que observe que não tem nenhum detalhamento de dados. E aqui no ladinho a resposta, pessoal, ele não está dizendo ó, a resposta que a API for fornecer, ele não está dizendo absolutamente nada, ele está dando como um null. Ou seja, a pessoa que vai fazer a integração com a tua API, ela não tem informação de que dados ela tem que enviar e ela não sabe que dados que vocês dão de resposta. Isso é um problema. Então vamos aumentar um pouquinho aqui a complexidade para mim explicar para vocês sobre os tais esquemas de uma API. Eu preciso dizer esse endpoint que dados que ele vai responder e que dados que ele pode receber. Tá? Então nós temos um conceito dentro do Fast API que é os esquemas. Tá? Vamos criar um arquivo novo chamado schema, né? .py. Schema.py. Tá? E nós vamos criar aqui o primeiro, tá? Então, para criar as validações e os esquemas, nós temos uma biblioteca extremamente poderosa que também demanda conteúdos adicionais, tá? Porque ela é muito poderosa, ela tem muito conteúdo, que é o Pydantic. Vamos colocar aqui Base Model, que é o modelo, né? Que ele traz uma série de validações dentro dele. E nós vamos criar uma classe chamada Produto, que herda de Base Model. Nós vamos dizer name, que tem que ter um parâmetro chamado name, que vai ser do tipo string. Vamos dizer que vai ter que ter um parâmetro chamado preço, price, vai ser do tipo float. E pronto. Nesse momento, tá? Nesse momento, nós temos definido o tipo, a estrutura de produto. Tá? Agora sim nós temos o esquema, entende? Esquema, estrutura, é isso. Vamos chamar agora aqui dentro, tá? Vamos dizer que essa rota aqui de produto ela vai ter um response model do tipo produto. Tá? Produto. E ela vai vir da onde? Da onde que vem esse produto, né, pessoal? Então, ele vem de from, de schema, import, produto, que é aquela classezinha que nós criamos agora há pouco. Nesse momento, a API de vocês, se nós abrirmos novamente a nossa documentação e apenas atualizar, olha que legal, pessoal. Aqui no nome ele já vai, aqui no ladinho ele já vai dizer para nós o que ele retorna de resposta. Tá vendo a estrutura que legal? E aqui, se você clicar aqui no 200, né, que é o retorno de sucesso, ele vai ter já o esquema do que é obrigatório enviar, né? No caso que não está enviando porque é um GET, né? Mas se fosse uma estrutura de post, ele traria aqui no lado a estrutura do request e traria o esquema. Por que isso é importante? Quando uma aplicação front-end ou uma aplicação mobile for fazer a integração com essa tua API, ele tem que saber que dados que ele vai receber e como que ele tem que tratar isso. Tá? E no momento que você for fazer uma rota de post em que você vai estar enviando, fazendo um cadastro, ou um put que você vai fazer uma edição, você tem que saber que tipo de dado que você vai estar enviando também. Bom, isso aqui também foge do escopo, então vamos seguir adiante. E para finalizar, pessoal, para seguir a proposta do nosso vídeo, que é ser simplista, nós vamos agora criar uma rota de post. Tá? E post, nós vamos imaginar que nós vamos criar um post de usuários agora. Tá? Um cadastro de usuário. Tá? Então é app.post. A rota ela vai se chamar users. Tá?
Vamos dizer que se der sucesso, nosso status code vai ser do tipo 200, tá? Ou poderia ser 201, que foi criado, tá? E vamos dizer que vai ter uma resposta que vai se chamar user response. Agora, por isso que eu criei de user, tá? Não vou criar de produto porque eu quero passar um conceito adicional para vocês, tá? Muito bem. Então ele vai devolver para nós um método chamado de post chamado users, certo? Aqui, desculpa pessoal, aqui tira o pombo, né? É só uma annotation em cima. Ele vai retornar esse user. Bom, esse user, da onde que ele vai vir? Ele vai vir daqui. Eu já vou passar para vocês também tudo isso, tá? No momento em que eu estiver criando um usuário, ele vai ter um formato chamado, vai ter um esquema, um formato chamado user create. Por quê? Porque no momento que eu estiver criando, eu vou passar a senha do usuário, certo? Eu vou criar um usuário, vai ter o nome, certo? E vai ter o seu password, vai ter o seu username, e-mail e password. Mas como resposta, eu não quero devolver para o pessoal que está consumindo a API a senha dessa pessoa. Isso é óbvio. Então, por isso que ele tem um esquema user response, tá? Então, vamos lá dentro agora do nosso esquema e vamos ver o seguinte, ó. Eu quero, no caso, um user create, para o momento em que eu estiver criando o meu usuário, tá? Base model. E que dados que eu quero ter? Eu quero ter um username, que vai ser o quê? Uma string, tá? Eu quero ter um e-mail, que também vai ser uma string, tá? E vamos ter um password, que também vai ser uma string, tá? Então, no momento em que eu estiver criando, eu quero esses campos. No momento em que eu estiver respondendo, passando através de um get ou resposta do post, tá? Eu quero devolver apenas o username e eu quero devolver apenas o e-mail também. Entenderam? Apenas isso. E o PyDance, ele é fantástico, tá, pessoal? Lembra que eu falei que ele é super poderoso? Ele tem um método, tá? Que ele faz validação já de... Olha só que incrível. Ele faz validação já de e-mail. Então, eu posso simplesmente chamar esse e-mail string e aqui embaixo eu botar o nosso amigo e-mail string. Ele já vai validar se isso aqui é um e-mail válido ou não. É sensacional, né? Tudo isso eu vou explicar com mais detalhes, tá? Eu poderia deixar apenas como string, mas eu sei e já queria mostrar para vocês um recurso adicional do Pydantic, tá? Muito bem. Então, nesse momento aqui, lógico, aqui em esquema eu tenho que chamar esses caras, né? Então, user create e user response. Agora está disponível aqui dentro do arquivo, tá? Prontinho. Muito bem. Vamos voltar lá na nossa API. Vamos dar um atualizar página aqui. E olha só que incrível. Ele já criou como tipo post. Ele já disse que na requisição, na nossa request, vai ter que ter esses campos, porque nós definimos lá dentro de esquema. Olha só que legal, pessoal. Aqui em Request Samples, ele já trouxe para nós quais os dados, quando eu quero criar um usuário, que eu tenho que passar para essa minha API, tá? E quais dados que retornam. Tá bem? Certo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos brincar um pouquinho dentro do nosso Postman. Isso mesmo. Vamos vir aqui em Postman. Vocês não têm o Postman, pessoal, pode usar o Insomnia, tá? Mas façam um favor, baixe uma dessas duas ferramentas, tá? Pausem o vídeo. Nesse momento nós vamos criar o nosso workspace, tá? Vou criar aqui um workspace, esse workspace em branco, tá? Eu vou chamar aqui de aulas, Fast API, e vamos dar um criar aqui. Tá? Muito bem, então eu vou criar a nossa primeira collection. Vamos criar aqui a nossa requisição post, tipo post, http, dois pontos, barra, barra, localhost 8000. Só deixa eu validar uma questão. Isso aí, 8000.
barra users. Vamos vir aqui em body, vamos colocar como row. E aqui nós vamos montar aquela estrutura. Então a gente tem que passar o que, pessoal? Username. Tá? Aqui vamos colocar aqui Nicolau. Vamos colocar o seu e-mail. nicolau@email.com. E a sua password. Nesse caso aqui vamos colocar como 123 teste. Muito bem, vamos tentar enviar, ver se vai dar certo. E deu certinho, pessoal, olha só. Ele retornou 201 como criado. Retornou o corpo da nossa requisição. Tá? Apenas com o username e o e-mail, esse é o ponto importante. Tá? A gente não pode ficar devolvendo o password, tá? Hipótese alguma, questão de segurança, ele criou, pronto, morreu ali. Ainda mais que, lógico, num ambiente real nós vamos criptografar isso, né? O Bcrypt da vida, enfim, algum tipo de criptografia. Então no banco de dados nem vai salvar com esses dados que o cliente preencher, né? Ele vai ficar salvo com uma outra forma. E quando retornar a informação ela vai retornar com um hash com todas as tudo oculto, né? Com um hash seguro, tá? Então, pessoal, é isso. Primeiro, para vocês terem esse primeiro gostinho, nós criamos um método get, um método post, com recurso para produto e um recurso para users, tá? Brinquem à vontade. E no próximo vídeo nós vamos começar a passar esse conteúdo de forma detalhada, tá? Eu vou explicar para vocês o que é um recurso, o que é de fato uma API, o que acontece, o que é o get, post, put, delete, certo? O que é um status de resposta, quais os códigos de resposta, o que é essa parte de esquema, o que é um JSON, que é esse corpo, né, que a gente ficou trocando aqui de informações. A gente enviou um JSON, a gente recebeu um JSON, tá? O que é um objeto em si, tá? Esse aqui foi realmente um desafio. Nossa API de lógica levantou em menos de 10 minutos, que era a proposta inicial. Eu acrescentei um post a mais para vocês e incluí o conceito rápido de esquema, tá? Como corpo de request response, tá? Mas é isso, pessoal, para hoje. Reforçando, se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, se inscrevam no Instagram e toda a playlist adicional nós vamos estar incluindo nos próximos vídeos com todos os detalhes necessários, tá bem?